síndrome de burnout. A síndrome de burnout, ela foi aí delimitada e delineada e proposta, no campo científico em 1974 por um médico americano, e que fez uma delimitação descritiva relativo à sintomatologia apresentada nesse quadro que ficou definido como síndrome de burnout. Ora, muito daquilo que se desdobra no burnout, daquilo que se desencadeia sintomatologicamente dentro dessa síndrome, é encontrado em inúmeros outros diagnósticos, como episódio de pânico, transtorno de ansiedade, fobias, Agora, realmente o grande diferencial da síndrome de burnout é relativo ao fato de ela ser algo voltado e produto da vivência laborativa profissional do sujeito. E é chamado de síndrome por quê? Porque síndrome, ela não é uma manifestação exclusiva, linear, simples. Pelo contrário, a síndrome, ela é a conjunção de diversos elementos que passam a ter uma tradução da sua característica não pelos seus elementos dispersos e sozinhos, mas pelo seu conjunto. Daí se forma uma síndrome, que é uma conjugação de fatores estabelecendo uma dada sintomatologia. Essa que nós estamos conversando hoje, especificamente, a síndrome de burnout, ela é aquela decorrente do contexto de trabalho, ok? E o seu diagnóstico diferencial em relação a um transtorno de ansiedade, a um episódio de pânico ou algum quadro fóbico, ela vai passar sempre por esse limiar. Aonde essas reações elas estão acontecendo? Em decorrência de que elas estão acontecendo? E dali poderá se construir um diagnóstico diferencial relativo exatamente ao que seja o quadro daquela pessoa. Ora, vamos então a algumas das sintomatologias da síndrome de burnout. Fadiga excessiva, exaustão, sensações pertinentes àquilo que se encontra no episódio de pânico, como sudorese, suor nas mãos, tremedeira, taquicardia, angústia, pressão no peito, respiração ofegante, agonia, Fora outros elementos também, outras manifestações presentes em outros quadros também patológicos, como por exemplo a insônia, ou por que não até a hipersonia, ou a falta de apetite ou o excesso de apetite, ou a labilidade emocional, ou seja, a apresentação de um quadro instável do temperamento, onde a pessoa fica extremamente sensível, propensa, na maioria das vezes, para o lado da agressividade, se tornando cada vez mais impaciente, explosiva, Então,
pegando esse conjunto de elementos e manifestações e deduzindo o surgimento dessas manifestações decorrentes do ambiente profissional e laborativo, nós temos uma probabilidade imensa de estarmos lidando com a manifestação da síndrome de burnout. E aqui é que está o grande ponto, né, para a gente refletir. Né? A síndrome de burnout, ela pode ter manifestações que no seu início não dão conta de comprometer a vida funcional do sujeito como um todo, mas naquilo em que o sujeito ainda continua vinculado à fonte daquilo que está fomentando o quadro da síndrome, gradualmente essas manifestações elas vão se intensificando até a disparar um quadro de total exaustão ou imobilidade, que pode inclusive vir acompanhada de cefaleias estonteantes, né, de dores de cabeça excruciantes, tanto quanto outros tipos de manifestação no corpo, porque aí nessa brincadeira, urticária, gastrite, diarreia e uma série de manifestações que frequentemente estão atreladas a somatizações no corpo, relativo a intensidades emocionais vividas na alma. Né? Se a gente for olhar vamos dizer assim, aquilo que nós poderíamos chamar de grupo de risco, ou nem de grupo de risco, mas de profissão de risco, né? As profissões top 10 no ranking, né, daquelas que mais proliferam casos de síndrome de burnout, está entre os policiais e os professores, pelo incrível que pareça, face à natureza do estresse, da pressão e da cobrança, onde essas profissões acabam sendo caracterizadas no seu contexto de trabalho. Né? No caso dos policiais, uma cobrança não só relativo ao seu desempenho, mas, sobretudo, uma verdadeira orquestração de sentimentos e sensações em relação aos riscos e aos perigos aos quais eles constantemente são levados a vivenciar e a encarar, sem, às vezes, dar o devido tempo para que a própria subjetividade deles possa processar a natureza, a intensidade e o potencial do golpe que determinados tipos de experiência exercem sobre a subjetividade deles. Assim também, no âmbito da educação, dependendo do nível de cobrança e de exigência que é feita, aquilo dali pode levar a um nível de exaustão onde a pessoa tem que levar a atenção dela a abarcar tantos detalhes que ela acaba já não conseguindo fazer gestão de uma série de coisas dentro dela. Se eu pudesse elencar um terceiro ambiente de onde se forma também muitos quadros de síndrome de burnout, é dentro do ambiente corporativo, né? A vida do executivo, onde, premido por inúmeras cobranças, por inúmeras exigências, por inúmeras pressões, a pessoa acaba entrando dentro de um circuito
né, de autoexigência, de aceleração e de tensão tal que, por exemplo, a insônia ela acaba sendo resultado do fato relativo à dificuldade do sistema nervoso central conseguir se desligar. Por exemplo, certas exigências, tanto quanto o desenvolvimento de algumas atividades, elas acabam abarcando tanto a atenção, a concentração e a aplicação da pessoa na realização daquela atividade, que ela não consegue mensurar a passagem do tempo e ela às vezes vai terminar o trabalho faltando 2 horas, meia hora, 20 minutos para ela cair na cama e dormir. Ora, dependendo do nível de tensão e de aceleração em que ela manteve ativo o sistema psiconeurofisiológico dela, no modo como ela se dedicou e se concentrou durante o dia no trabalho, vamos dizer que é mecanicamente inviável um relaxamento abrupto do sistema, né? Por isso é que você vai ver que os especialistas do sono, eles vão estar sempre recomendando um maior distanciamento possível entre os momentos de tensão e aqueles momentos que ficam mais voltados para o relaxamento, para que isso possa comunicar ao corpo e ao nosso sistema neurofisiológico uma alternância daquilo que está sendo demandado dele. Ou seja, saindo do momento de atenção vigil para o momento de sono. Mas chega um momento que a tensão ela se faz tão predominante durante o dia que o próprio sistema neurofisiológico não consegue interpretar as intenções da consciência. Porque para a consciência, e muitos conscientemente vivem meio que com essa expectativa ou essa presunção de que o nosso sistema neurofisiológico é uma espécie de interruptor, né? Não, olha, dá 11 horas eu apago aqui e durmo. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Dependendo do nível de tensão e do excesso de concentração, é como se o nosso sistema neurofisiológico ficasse pilhado dentro da gente. E aí a gente precisa se dar tempo, né, para criar técnicas e métodos de relaxamento para então ir comunicando para a nossa fisiologia, para os nossos instintos, o momento de produzir as químicas e as sinapses pertinentes ao momento do sono. Só que aí vai entrar um outro detalhe, né? Porque a grande questão não é só parar, não é só desacelerar, não é só trabalhar para uma comunicação neurológica relativo à chegada do momento do sono. Entra aí também a questão o que eu faço com as preocupações relativo àquilo que eu não consegui resolver e as pendências que vão ficar para o dia seguinte. Aí é que entra, vamos dizer, a inevitável conjugação do fator emocional na interação com a realidade, e que a participação das nossas emoções na realidade, além de ela ser inevitável, ela é uma variável que precisa ser levada em consideração. E é nessas horas que ela acaba fazendo toda a diferença, de modo que ainda que você exercite a questão de distanciar, de criar um intervalo razoável entre o momento em que você cessa a agitação e até o momento de você chegar para dormir,
embora isso já seja um passo considerável na direção de você construir um panorama de um sono saudável, isso não é suficiente se as preocupações elas também não forem trabalhadas. Porque dependendo da vinculação emocional àquilo que é realizado e que subjaz como preocupação, como esbaforimento, como medo, como temor, e aí é o que entra as cobranças e a pressão, você pode separar a distância de um dia. Do tipo, Felipe, o meu trabalho é plantão, um dia sim e um dia não. Eu tenho um dia para descansar em relação ao meu próximo plantão. Só que naquilo em que eu comportamentalmente e fisiologicamente desacelero, a minha mente não consegue se desligar e se desconectar do ambiente de trabalho. Então, essa folga é como se ela não existisse. Porque eu saio fisicamente do trabalho, mas a minha mente está estacionada lá. Né? E é aí que os intervalos de descanso, né? Na verdade, os intervalos de folga, eles não necessariamente representam descanso. Mas eles acabam entrando na esteira de mais um acréscimo de tensão, ainda que com o corpo não na mesma agitação comportamental do quando a pessoa está no trabalho. E aí, meus amigos, a gente vai vendo determinados tipos de configuração se estabelecer, e é isso que nós precisamos chamar a atenção aqui e entender. Hoje, o modo de vida que a gente tem desenvolvido tem exigido da gente um desempenho cada vez mais tenaz. E porque nós temos criado uma sociedade de convivência tão plural, tão próxima, tão populosa, que a concorrência acaba sendo inevitável e a procura acaba sendo maior do que a oferta. E naquilo em que você não se mostra adequado para uma determinada função, você acaba encontrando com muita facilidade alguém que te substitua. Então, a proposta para sacrifícios, né, esforços, e por que não, até em determinados casos, autoanulações na direção de promover a manutenção de um trabalho, vai se tornando uma cultura, vai se tornando uma norma. E frequentemente, não é raro a gente observar pessoas enaltecendo o sacrifício e a autoanulação como sendo aquilo que confere virtude para o sujeito. E aí, esse tipo de associação vai levando a pessoa a uma autodepreciação dos seus limites e das suas sensibilidades, e conjugado com uma cobrança não só de fora, mas da sua própria necessidade de se afirmar naquele contexto, que, consequentemente, a longo prazo, vai se exercendo uma pressão e uma tensão, onde o produto final acaba não sendo outro senão a síndrome de burnout. Eu lembro, há alguns anos atrás, eu conduzi um determinado caso, inclusive de uma gerente, uma gerente muito, muito bem destacada numa conhecida rede de restaurantes aqui no Rio de Janeiro, e ela teve inclusive uma trajetória muito bonita dentro dessa empresa, porque ela começou por aquilo que ela mesma denominou de assistente de garçonete. Confesso para vocês que até então eu não tinha nem noção desse tipo de função, né, e de atividade, mas foi assim que ela iniciou. E ela foi trabalhando até ela se tornar garçonete, de garçonete ela foi a supervisora, de supervisora
ela foi se tornando ali a supervisora dos supervisores, e depois ela foi chegando ao patamar de gerência 1, gerência 2, até que ela chegou a um degrau considerável de gerência dentro da rede de restaurantes. Ô, querida Ana, não se preocupe, ainda tem muita coisa para a gente ver aqui, viu? Seja bem-vinda, minha amiga. Vamos juntos. E no que ela chegou nesse patamar, né, de gerência, nessa trajetória, naquilo em que ela ia subindo de cargos, né, consequentemente, as exigências elas iam se multiplicando também. A pressão elas iam aumentando também. E aí, nessa direção, com o passar do tempo e com o desenvolver do trabalho, quando a gente ignora as sensações e as angústias da alma, o próximo porta-voz depois da alma a tentar avisar o modo como a gente está forçando limites existentes é o corpo. A alma é a primeira profeta a proclamar o fim. Depois da alma, se ela não for ouvida, vem o corpo. E o corpo, ele acaba sendo aquele arauto ensurdecedor, onde a gente talvez consiga ignorar as primeiras palavras dele, mas jamais o seu discurso como um todo. E assim foi acontecendo. Tudo começou com irritabilidade, mas irritabilidade a gente pode colocar na conta, né, de uma boa causa. Afinal de contas, eu estou me esforçando, não é nem para matar, não é nem para assassinar, não é nem para roubar e não é nem para cometer nenhum mal. Esse esforço é na direção de algo nobre, é na direção do trabalho. Então, vocês, por favor, suportem, né, a montanha-russa do meu temperamento, onde às vezes eu vou estar muito bem, mas onde às vezes eu vou estar pura treva. Então vocês me suportem. Então, enquanto é o temperamento que está oscilando, né, a gente vai conseguindo criar álibis e justificativas para, de uma certa forma, colocar a finalidade para justificar o meio. E aí a gente vai, por conseguinte, ignorando os primeiros sinais que a alma vai dando, que de irritabilidade, aí daqui a pouco vem uma insôniazinha de leve, mas aí daqui a pouco começa a vir uma falta de apetite, o que para uns serve a uma conveniência enorme, ou um excesso de apetite que para outros, que porque também está trabalhando para burro e aí tem dinheiro, pode então se dar alguns luxos de alguns prazeres alimentícios a mais. Então até aí a coisa ela pode, até na medida em que ela está denunciando excesso, mas essa denúncia pode acabar servindo a determinadas conveniências, né? Agora, quando o corpo começa a apitar, aí vem aquela gastrite. E aí, nesse terreno, né, me faz muito lembrar um livro, um clássico, e que eu recomendo até como uma boa leitura, que é O Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, né? Ele, na verdade, escreveu uma dramaturgia na década de 30 e que, talvez sem que ele esperasse, isso se tornou uma verdadeira profecia acerca do futuro. E ele falava, né, acerca de um tempo, né, é uma novela futurista, em que as pessoas elas iriam se condicionar tanto à técnica relativo à maneira de se comportar e de trabalhar, que elas se distanciariam da sua essência humana. Todavia, esse distanciamento que
tecnifica o humano e, portanto, o desumaniza na sua essência comportamental e de maneira de ser, isso não acontece impunemente. Isso vai gerando na alma, na psique, nas emoções, nas sensações, uma série de anomalias. E é aí que Aldous Huxley ele previa o crescimento e o predomínio das indústrias farmacêuticas com a tal pílula da felicidade. E é basicamente isso que foi acontecendo, por exemplo, com essa minha cliente. Porque vem uma insônia, o que você faz? Você tenta negociar no trabalho uma diminuição do ritmo? É claro que não. Você vai no médico e o médico vai te passar um Rivotril ou um relaxante, ou ela vai te passar ali um lenitivo para de alguma forma poder quimicamente te levar a dormir. E aí não é raro eu ouvir de paciente: caramba, Felipe, foi eu tomar aquele remédio, parecia até um búfalo sendo abatido com tranquilizante. Tomei e caí. Ora, isso serve uma conveniência danada, afinal de contas você dorme. Mas dizer que isso é natural, não é? E uma vez não sendo natural, e isso servindo a conveniência de você continuar num frenesi, numa agitação que está comprometendo o seu círculo circadiano no modo como o seu sono funciona, isso não pode produzir outra coisa senão uma relação de dependência desse sujeito com essa química. E aí, uma vez que então o problema do sono já esteja resolvido por causa da pílula da felicidade, então o corpo ele vai eleger uma outra forma de denunciar o limite sendo ultrapassado. E aí vem o quê? Uma gastrite. E a gastrite, ela começa a arder o estômago, mas graças a Deus nós temos tratamento para a gastrite. Né? E aí a pessoa ela vai até o médico, faz os exames, recebe os remédios apropriados e daqui a pouco o milagre da fé, já não tem mais gastrite para incomodar. Porém, como o corpo é incansável na direção de tentar avisar antes que o pior aconteça, aí ele vai lá para a cabeça, vamos ver se de repente umas pontadas assim, sabe, de respeito ali na cabeça, de repente leve o sujeito a repensar o ritmo e a pressão aonde ele está inserido. Mas aí a pessoa ouve? Não ouve de jeito nenhum, porque para cefaleia e dores excruciantes nós já temos químicas extremamente desenvolvidas para aplacar esse tipo de problema, né? E aí a pessoa vai lá e silencia o corpo de novo. E assim foi a carreira progressiva de diálogo, né, dessa minha cliente com o seu próprio corpo, até que um dia, depois de mais de 21 anos trabalhando no mesmo local, ela sai do restaurante e vai até o banheiro, e chega lá no banheiro, simplesmente dá um blackout. A memória dela foi embora. E isso foi sucedido de uma angústia tão profunda, porque ela nem sequer lembrava quem ela era e o que ela estava fazendo ali. E ela então se agacha no cantinho do vaso sanitário, ela estava dentro do banheiro, lá dentro do box, e fica ali, porque como se não bastasse, isso veio acompanhado das manifestações do pânico, que é sudorese, tremedeira e tudo mais. Ela foi encontrada pelos próprios funcionários do restaurante e, obviamente, encaminhada para a psiquiatria, que foi, inclusive, por intermédio desse caminho que ela chegou até mim. E ali nós começamos a desenvolver
né, a psicoterapia na direção de ela entender a formação da arquitetura do que aconteceu com ela. De que aquela manifestação do que ocorreu com ela naquele banheiro não foi uma possessão alienígena que entrou no corpo dela, mas foi uma construção realizada no curso de anos, onde sistematicamente vozes e indicativos, a começar da própria alma e depois do corpo, foram tentando avisá-la acerca das suas próprias fronteiras, de seus próprios limites. E isso a gente vai vivendo rodeado o tempo todo. Eu frequentemente me deparo com pessoas, por exemplo, que seguem na vida enquanto elas estão ali, dos 18 até os 30, elas vão vivendo como uma verdadeira locomotiva. 3 trabalhos, 5 plantões, virando 36 horas direto. Meus amigos, vocês querem ver síndrome de burnout? É só você entrar também na vida hospitalar. Quem aqui for médico, enfermeiro ou técnico de enfermagem sabe o que eu estou falando. E são pessoas que acabam tendo demanda de trabalho, então eles vão se enfronhando em 1, 2, 3, 4 e até 5 trabalhos, fazendo um plantão atrás do outro. Pior são aqueles que, em cima da receita gerada dentro desse ritmo extremamente dilacerante relativo aos seus próprios limites, a pessoa estabelece o seu orçamento e coloca-se numa linha de dependência de contas importantíssimas para sua própria subsistência e conforto, de modo que quando você conversa com essas pessoas, elas querem uma alternativa para bem viver, sem ter que abrir mão desse ritmo de locomotiva com o qual elas lidam com a vida. E aí isso me faz lembrar de um outro caso que eu quero aqui ilustrar. Porém, antes de eu entrar aqui nesse caso, meus amigos, eu quero muito incentivar vocês a comentarem aqui, a trazerem questões, a trazerem dúvidas, colocações, e que aqui a gente possa conversar e debater, ok? Eu vou ler aqui a sua questão e isso inclusive pode até enriquecer melhor o nosso debate, até porque nós estamos falando de um assunto extenso, que se a gente fosse aqui tentar capturar todas as nuances de para onde esse assunto pode nos levar, não ia caber nessa live aqui, né? Mas enfim, essa minha outra cliente, ela mora no exterior, e quando eu comecei a interagir com ela se via extremamente pressionada dentro do seu trabalho, mas não por aquilo que ela era diretamente cobrada por esse trabalho, mas por aquilo que ela mesma se cobrava no exercício do seu trabalho. E por quê? Porque como ela vivia no exterior, isso já produzia nela uma insegurança. E como ela se sentia privilegiada de ter encontrado aquele nicho de trabalho, que pelo incrível, que até como vantagem era uma coisa que ela gostava de fazer, então essa insegurança levou ela a desenvolver uma obsessão no exercício desse trabalho. E como havia demanda para ela pegar, quanto mais ela pegasse, mais ela poderia garantir uma receita mais estável. Mas como não era nada de carteira assinada, o que garantisse uma certa estabilidade, então quando ela via uma oportunidade, então ela pegava aquele serviço também, ela pegava mais aquela demanda também, ela pegava aquela outra demanda também, porque ela trabalhava com o seguinte raciocínio: Felipe, eu estou aqui como profissional autônomo. Hoje eu tenho, mas amanhã eu não posso ter. Então eu não posso desperdiçar as oportunidades que estão vindo. Então quando aparece eu pego.
E aí eu começava a tentar cumprir aquela função de alter ego, daquela vozinha minúscula que geralmente é desprezada na nossa consciência, mas que eu, na qualidade de terapeuta, vou tentando dar voz àquele chamadozinho que a gente costuma chamar de intuição. Nossa intuição comunica. E não era diferente com ela, por isso ela procurava a terapia. Porque de uma certa forma ela se via estressada, ela se via angustiada, o temperamento dela era altamente instável, então frequentemente ela se via fazendo gestão de culpa e de pesares, porque ela reconhecia o modo impulsivo e inadequado como ela tratava certas pessoas ao redor dela e pessoas que ela gostava, mas ao mesmo tempo ela não conseguia conter isso, porque isso acabava se impondo de maneira mais forte do que ela conseguia orquestrar e conter. Então isso ia formando um bolo de angústia, onde ela se mostrava até muito flexível para mexer em diversas direções e em diversas áreas, mas uma área que eu percebia ser intocável era o quanto ela se permitia equilibrar e regular em relação à sua entrega para o trabalho. E quando eu tentava entrar por essa rua, ela imediatamente me dissuadia com um caminhão basculante de argumentos, tentando me levar a visualizar a situação delicada em que ela se encontrava, e que isso inclusive era até comum entre os estrangeiros presentes ali no país, de modo que ela não poderia se destoar dessa nota sob pena dela ficar para trás. E aí o que você faz? Né? A gente vai dando tempo ao tempo para que o próprio tempo revele para a pessoa a consistência ou não daquilo que ela abraçou como convicção e como verdade para si mesma. Porque aí, meus amigos e amigas, eu vou abrir um parênteses aqui. Eu, particularmente, estou bem certo de que todos nós somos conduzidos por uma força superior e que tem a maneira mais hábil e inteligente de nos levarmos a nos confrontar com as nossas próprias convicções. E assim aconteceu. A gente ia trabalhando, às vezes eu tentava entrar por essa direção, mas ela se fechava peremptoriamente, até que chegou um momento que ocorreu um acidente. Ela ia para o trabalho de bicicleta e ela, distraída, né, ouvindo música, ela foi atravessar uma rua e ela não viu o carro. Inclusive o camarada no carro, ele estava errado, porque ele entrou por uma rua que não era para entrar. Eu sei que a colisão foi, bateu, jogou ela. O que não faltaram foram ossos quebrados, né? Me preocupou bastante, até pelo estado dela. Graças a Deus isso aconteceu antes da pandemia, de modo que ela pôde receber pleno atendimento. Hoje, graças a Deus, está plenamente recuperada. Mas aí o que acontece? Ela passou 4 meses inoperante, sem poder fazer nada, e sobreviveu, e nem tampouco foi deportada. Se encontra até hoje no exterior, e isso ficou como uma grande lição. Veja como que você se confrontou com seus maiores medos, e aquilo que você estabelecia como sendo a razão da sua insegurança, que mais parecia uma verdadeira fé no azar, não se mostrou verossímil, não se realizou,
porque você passou 4 meses sem trabalhar e a vida se viabilizou. E a vida encontrou o seu caminho para você ser assistida por amigos, para você ter o que comer todos os dias, para você ter tido até de onde retirar recursos para sua própria subsistência durante aquele período. E ali eu costumo dizer que aquela experiência para ela foi um batismo existencial, e hoje ela vive de uma maneira muito mais harmonizada com aquela insegurança, criando limitações em relação à sua entrega do trabalho, porque ela entendeu que ela não precisa mais viver com um temperamento desregulado e com uma série de sensações agressivas por conta da exaustão produzida pelo excesso de trabalho, né? E aí, aqui eu tenho o meu amigo Nairton. Eu vou abrir aqui um pequeno parênteses porque ele traz uma colocação aqui. Não tenho mais prazer pelo meu trabalho. Me sinto irritado com tudo relacionado ao trabalho. Aí, Nairton, você está fazendo uma colocação interessante, tá? Onde, dentro dessa descrição que você trouxe, a gente pode bifurcá-la e trazermos 2 caminhos possíveis, tá? Para isso que você narrou. Número 1. Ou você, de uma certa forma, nunca se identificou com esse trabalho, porém, foi aquilo que de uma certa forma se mostrou mais viável para você cursar, para você realizar, para você aprimorar, para você entrar e exercer, e acaba que aquilo foi ganhando vida própria e foi te conduzindo vida fora, de modo que hoje você se vê financeiramente, laborativamente muito envolvido dentro desse contexto e com uma série de responsabilidades e de demandas que dependem de você, dificultando o fato de você fazer uma guinada para uma outra direção, ok? Pode ter esse viés, como pode ter o segundo viés aqui. O segundo viés o Nairton, ele não tem problema com o trabalho em si, né? O Nairton, de uma certa forma, tem até coisas que ele gosta e que no início, inclusive, chamaram muito atenção. E lá no início era de fato uma coisa que brilhava e trazia até imaginações muito positivas, de modo a você se ver trabalhando com isso. Porém, o possível aumento de demanda, né? Um aumento de demanda e, por conseguinte, o aumento de pressão, o aumento da cobrança e todos, vamos dizer assim, esses efeitos colaterais do trabalho quando ele começa a crescer e frutificar ao nosso redor, começaram então a produzir em você uma pressão e uma tensão tal que aquilo que começou bom começou depois a perder o sabor, né? E esse é o tipo de caso que eu costumo ver com demasiada frequência. Inclusive, há poucos dias atrás, eu estava conversando isso com uma pessoa, né? Eu trabalho com psicologia e, graças a Deus, eu amo o que eu faço, eu amo. E eu entrei consciente nessa área, inclusive a minha trajetória, ela testemunha uma mudança de trajetória, né? Porque lá na minha juventude eu comecei como técnico em edificações e depois eu passei para psicologia, né? Que realmente, vamos dizer assim, passou a ser a função e o trabalho que mais se aproxima da vocação que eu sei que eu tenho e que é aquilo que eu amo fazer e ofertar, né?
Mas quando o seu trabalho começa a frutificar, você vai tendo tanta demanda, e se você se entregar, se você trabalhar e se você abraçar a demanda no modo como ela surge, sem critérios e sem limites, chega um momento que você pode passar a desgostar daquilo que no início você começou gostando, né? Então, tendo essa consciência, né, desde cedo aqui no exercício aqui da atividade e da profissão, eu venho delimitando certos limites e não negociando com eles, mesmo embaixo de rogos de pessoas. Felipe, abre mais um horário para mim, Felipe. Não abro. Não abro porque eu fico com o coração na mão, mas eu tenho que ser o primeiro a saber respeitar as minhas próprias fronteiras para que isso que eu faço com gosto e que é a minha realização não passe a ser experimentado e vivenciado com um sabor azedo, de uma forma nauseante, de uma maneira prejudicial, né? Portanto, meu amigo Nairton, eu creio que seria interessante essa reflexão, porque a resposta a essa questão poderia determinar a direção que você poderia pensar para a resolução dessa questão que você trouxe, ok? De tudo, meu amigo, obrigado pela sua contribuição, viu? E parando aqui para pensar, eu gostaria de fazer um pequeno desfecho, até tomando aqui como princípio o que a gente estava refletindo aqui a partir da questão do amigo Nairton. Felipe, e se for esse caso de você se constatar num dado contexto onde você conclui que aquela atividade, aquele trabalho não é o que te realiza, não é o que te encanta, mas você olha ao redor e você vê tanta coisa dependente de você e que você não tem como fazer a passagem para uma outra direção sem que isso represente um desfalque no orçamento, e o que geraria implicações extremamente complicadas para tudo o que está ao redor de você e dependente de você. Meus amigos, eu quero fazer aqui uma santa provocação, porque no final das contas o que vai determinar a importância de uma dada decisão é o fato de a gente poder viver com saúde ou a gente ter um estilo de vida que nada mais é do que uma espécie de suicídio passivo, onde você caminha numa dada direção para dar sustentação a um determinado panorama que, na verdade, está te matando aos poucos. E aí vem aquela pergunta que Jesus fez e que, inclusive, foi até objeto, né, de uma postagem que eu fiz hoje de manhã aqui na minha página no Facebook. Do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e causar dano a si mesmo? Olha, eu já lidei com situações onde a mudança ela não teria como ser abrupta. Mas não é porque a mudança não pode ser abrupta e que então a mudança seja impossível. O que eu quero então nesse momento aqui é, se tiver que ser, é acender a sua esperança. Isso porque o desgaste que o trabalho vai gerando, um dos sintomas é um profundo desânimo e uma anedonia. Sabe o que é anedonia? Anedonia é não ter vontade de nada.
essa prostração, ela é muito em decorrência do nível de desgaste que é produzido pelo quanto que o sujeito força a barra consigo mesmo numa dada direção que está totalmente na contramão da sua própria saúde e da sua própria alma. Ora, só que o que eu quero aqui reafirmar não é porque a mudança não pode ser abrupta, até por conta das implicações que isso poderia gerar, que então a mudança se torna impossível. Porque eu trabalho e lido com casos onde eu vou estimulando a pessoa a começar a estruturar o seu panorama de vida para uma mudança. E para isso existem muitos caminhos. A gente só precisa dar o primeiro passo de se permitir começar a pensar nisso de forma direta, objetiva e colocar isso até na forma de uma meta. E aí, paulatinamente, a coisa vai se transformando. Por exemplo, como eu disse para vocês, a minha trajetória, ela testemunha uma mudança de direção, onde eu comecei como técnico em edificações e hoje eu estou como psicólogo. Essa transição, ela não pôde ser abrupta, até porque eu não tinha ninguém para me sustentar, mas foi fazendo trabalhos enquanto freelancer na área técnica que eu consegui pagar a faculdade e consegui sustentar o período inicial da psicologia, que no âmbito da psicologia clínica, os primeiros 5, 6, 7 anos, eles são muito ingratos. Só depois de um tempo que você começa a ver retorno das sementes que você plantou lá no início. Agora, não é porque a mudança não pode ser abrupta que ela então seja impossível. Eu só quero que você acredite que é possível mudar, ainda que essa mudança seja aos poucos. Ok? Minha amiga Ana, ela diz: vivemos num mundo corporativo bem complexo. Quando estabelecemos certos limites, somos vistos como descansados ou inadequados. É verdade, minha amiga. Nós vivemos em meio à cultura do sacrifício, onde se anular virou um gesto de nobreza, né? E isso tomado como privilégio para o sujeito que vive dessa maneira, é por isso que ele demora para atentar o quanto que ele esteja transgredindo os seus próprios limites, né? E a Ana continua: mas como você está dizendo, nada paga a nossa saúde e qualidade de vida. Eu tive essa experiência. Lógico que cada caso é um caso, mas larguei um trabalho totalmente estressante que ganhava bem e passei, penso eu, a viver em paz, ainda que não ganhando tanto, né? Aí, ó, uma vida mais mínima, trabalho em casa, ganho menos, mas sou muito mais feliz e realizada. Consigo acompanhar minha filha, cuidar da família, cuidar de mim e ter o necessário para viver, né? Inclusive, a minha colega aqui de trabalho, a Indiara, ela coloca: se você lembrar, eu fiz essa mudança. Eu lembro, Indiara, é verdade. E querida Ana, vou dizer, você fez um desfecho maravilhoso para a nossa live de hoje, viu? Você fez um desfecho maravilhoso. Espero que de uma certa forma essa mensagem possa ficar como uma provocação positiva para todos aqueles que se encontram inseridos num panorama de angústia. É possível mudar. E não é porque às vezes não seja possível ser da noite para o dia que então não seja possível nunca. Pensem nisso, porque do que vale, né, uma entrega cega para obter um ganho onde o principal capital comprometido é você mesmo. Isso é um contrassenso, ok?